um procurador municipal respeitado, uma servidora pública dedicada e um bebê de apenas 2 meses. O que poderia destruir essa família em segundos? O cenário foi um condomínio de luxo em Limeira, São Paulo. 3 disparos, 3 vidas perdidas e um segredo que a justiça brasileira acaba de decidir enterrar para sempre. Recentemente, o caso foi arquivado, mas o que mais intriga não é o que a polícia descobriu, mas sim o que ela não pôde ver. Um celular trancado guarda a resposta para o porquê dessa tragédia. E você não vai acreditar o motivo pelo qual os dados nunca foram revelados. Prepare-se! No vídeo de hoje, vamos abrir o arquivo de um dos crimes mais perturbadores e enigmáticos dos últimos tempos no Brasil. O que Rafael Horta escondia? Eu te conto agora no Arquivos do Barba. Rafael Horta, de 40 anos, que era procurador da prefeitura da cidade e também advogado, assassinou a tiros a própria esposa, Cristiane Laurito, e também o filho do casal, de apenas 2 meses de idade. De acordo com informações que foram passadas para nossa equipe, logo após o crime, Rafael tirou a própria vida. Eu suponho que tenha sido antes das 7 horas da manhã, né? Porque às 7 horas chegaram, 7 e pouco, chegou a faxineira, pensou que eles estavam ainda dormindo, ficou fazendo as coisas dela aí, dela por ali, entendeu? Então eu acredito que tenha sido antes das 7 horas. Equipes da perícia ficaram mais de 1 hora realizando os trabalhos técnicos na casa da família. Nós estivemos no local e conversamos lá com várias pessoas, dentre eles o pai do suposto atirador, né? Então ele disse que chegou lá por volta das 11 horas, 11h30, ele ia ir quase todo dia na casa do filho, e estranhou o fato de estar todo mundo dormindo ainda. Então ele entrou no quarto e deparou com aquela cena lá, os 3 corpos sobre a cama. Pelo cenário encontrado pela Polícia Civil, a suspeita é que o bebê e Cristiane tenham sido mortas enquanto dormiam. Em seguida, Rafael teria tirado a própria vida. Polícia agora busca esclarecer as circunstâncias das mortes e o que teria motivado Rafael a cometer tamanha violência. Bom, como vocês viram, realmente é um crime aí bárbaro e algo que a gente fica até difícil de achar explicação, palavras para tentar explicar o que essa pessoa aí teve coragem de fazer, de tirar a vida da esposa Cristiane e aí do seu filho de apenas 2 meses. Algumas informações dizem que ele estava afastado por depressão já faz 30 dias do trabalho. O que pode ter levado aí o Rafael ter feito isso, segundo informações e pesquisas que eu procurei, me informei, seriam aí que a esposa Cristiane já estava pedindo separação, ela queria fazer o término aí do casamento, então isso poderia ser um dos motivos para a gente tentar explicar essa barbárie desse crime aí que o Rafael Horta acabou cometendo. Outras informações também que eu li, que segundo aí um dos motivos da depressão aí de Rafael seria que seu filho aí nasceu com esse problema, ele ficou aí 22 dias internado na UTI e teria esse probleminha de saúde, então teria um cuidado a mais aí. Mas poucos dias antes desse acontecimento trágico, ele postou foto nas redes sociais falando que bebê fofo e uma mãe aí maravilhosa. Então algo que não aparentava que ele poderia fazer esse tipo de coisa. Outra coisa agora importante era a empregada que trabalhava na casa. Na semana que aconteceu isso, ela não estava, e quem estava era a filha dela, que pediu para que a filha fosse fazer essas faxinas na casa enquanto ela pudesse estar viajando. E a filha, ela deu seu depoimento aí para falar no dia que ela foi fazer a faxina, inclusive foi numa sexta-feira, no dia que aconteceu o crime. Vamos assistir. Loma, como que foi aquela sexta-feira? Você, na verdade, não é a pessoa que limpa o imóvel, é sua mãe, você foi substituí-la, você chegou, fez o serviço e você não chegou a entrar no quarto para verificar se o casal estava lá.
Explica pra gente como que foi. Foi um pouquinho mais atípico, porque na segunda e na quarta, quando eu cheguei lá, eles já estavam acordados, preparando e tomando café. Já na sexta-feira eles estavam recolhidos, então acreditei eu que eles estavam dormindo. Então eu fiz todo o serviço da casa, deixando o quarto sempre por último, esperando a possibilidade de eles acordarem e eu poder finalizar o serviço. Mas eu não cheguei a entrar no quarto, mas eu abri a porta do quarto 2 vezes, porque eu queria saber se eles estavam lá dentro, né? Conversando até inclusive com a minha mãe, ela me deu essa sugestão, mesmo eu tendo dito que os carros estavam lá, então eu achei que eles estivessem sim, mas ela ainda assim achou melhor confirmar. Então eu abri o quarto, olhei, vi eles lá dentro do quarto, mas graças ao bom Deus, eu fui poupada porque eu não vi um cenário de crime, eu apenas vi eles lá na cama, e depois mais uma vez minha mãe queria que eu confirmasse, então mais uma vez eu olhei, mas eu não entrei dentro do quarto, eu olhei da porta, então foi o suficiente para eu saber que eles estavam lá dentro e que eu podia ir embora, que não ia dar para eles acordar para me atender. E no caso, você nem imaginava absolutamente que essa tragédia poderia ter acontecido, uma vez que você não acendeu a luz, você só viu que tinha gente deitada na cama, é isso? Isso. Na verdade, eu acendi a luz do corredor, mas a luz do quarto não achei que seria próprio ligar a luz no rosto deles. Então, por isso que eu acendi só do corredor, só para eu ter um pouco de visão. Mas, realmente, assim, não é todo dia que a gente sai de casa e pensa que vai se deparar com uma tragédia como essa. Então, por mais que passava algumas suspeitas na minha mente, como, por exemplo, o fato de o bebê não chorar, o fato de eles estarem demorando tanto de sair do quarto, mas não é uma coisa comum. Então, foi fácil para mim tirar esse pensamento da minha cabeça e continuar fazendo o que eu precisava fazer. Então... E você teve pouco contato com eles, né? Você mencionou agora que fez essa limpeza, você trabalha em outro segmento, você foi só cobrir a tua mãe, na verdade. Então você limpou a casa na segunda, na quarta e na sexta. Isso. Foi quando tudo aconteceu. O Rafael, ele demonstrava algum tipo de diferença? Ele estava um pouco calado, um pouco quieto? Ele dava alguma demonstração de alguém que estava depressivo? Eu não posso falar, assim, sobre tudo porque eu conheci eles muito pouco, mas Certo. O pouco que eu participei ali, eu vi que ele era uma pessoa muito mansa de natureza, assim, ele falava baixo, ele era calmo, ele se tratava muito bem, inclusive ela não demonstrava ter medo dele ou ter receio. Teve alguns momentos que a gente estava conversando e às vezes ela achava interessante alguma coisa que eu tinha falado, ela chamava ele para participar da conversa, para ele ouvir o que eu tinha dito. Então dava para ver que ela não repelia ele, mas pelo contrário, ela incluía ele nas nossas conversas. Tudo que eles faziam junto, como por exemplo, tomar café, e às vezes eles iam pro quarto, às vezes eles ficavam na calçada, enquanto eu estava fazendo o serviço lá, eles ficavam juntos. Então ela não demonstrava medo. Porém, em alguns momentos ele ficava bem disperso, em alguns momentos ele ficava com o olhar fixo pro nada. Inclusive teve 2 ocasiões que eu precisei pedir para ele uma coisa muito simples e ele disse que ele não ia fazer porque ele não estava bem, mas ele não falou de forma grosseira, mas ele falou de forma fixa, sem trocar olhares comigo e bem baixo. Então, nesses momentos, assim, ele realmente ficava um pouco diferente, mas fora isso, normalmente ele era uma pessoa bem calma, sossegada. Ele tinha, nesses poucos momentos que você viu, ele tinha um olhar um tanto quanto distante. Isso, um olhar perdido. E o tratamento com a esposa era um tratamento muito calmo. Excelente. Então a gente pode observar, segundo relatos aí da mulher que fazia limpeza na casa dele, que ele parecia ser um cara meio às vezes distante, um cara mais quieto, mas levanta um questionamento que a gente precisa prestar atenção. Acho que mais para toda a sociedade, né? O quanto essa doença hoje, que é a depressão, uma doença que se às vezes passa por desapercebido, que é invisível, que faz muito mal e que é muito perigosa, né? Então ficar alerta aí a todos que têm amigos, algum conhecido, que às vezes parece estar meio estranho, meio distante, a gente poder dar um acompanhamento, uma ajuda, porque aparentemente, Rafael aí parecia ser uma pessoa normal, aparentemente com todos os amigos, todos que a gente pesquisou aí, ele era uma pessoa do bem, porém ele sofria aí provavelmente de depressão, e quando a esposa dele, Cristiane, aí falou sobre separação, acho que isso era algo que ele não conseguiu superar, e infelizmente aí ele levou para o lado pior que acontece para fazer essa tragédia aí.
Acredito que depressão aí não é desculpa pro que ele fez. Pra mim aí ele é errado, é um covarde, vai pagar muito caro por isso. Acho que o cara lá de cima vai castigar, né? Ele sabe o caminho que ele escolheu. Mas é uma tragédia, né, pessoal? Um anjo aí e uma mulher se foi pela uma covardia aí de um cara que não aceitou a separação, que sofria aí segundos de depressão. Mas quem sou eu para julgar, né? Mas um caso aí impressionante, acabou chocando todo mundo, e é o que aconteceu aí na cidade de Limeira. Bom, pessoal, esse foi o caso do Arquivos de Barba de hoje. Esse foi um caso realmente aí, gente, daqueles que a gente fica até sem palavras para poder explicar tanta maldade aí que aconteceu contra a criança, o filho, o Theo aí, e a mãe dele, Cristiane. O Theo, essa criança, já foi uma vitória, já enfrentou uma vitória, teve na UTI por 22 dias, então um anjo aí que já veio ao mundo aí, já lutando pela vida, e infelizmente ele tem um pai que acaba tirando sua própria vida. É difícil para mim falar isso, realmente é uma coisa bem chocante mesmo. Bom, pessoal, o Arquivos de Barba por hoje fica por aqui e até mais. Fique com Deus e até mais.